Saúde e paz, este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, que apresenta nesta edição. Itaipu tem saldo positivo de 399,28 milhões de reais, que será dividido a quem gastar mais energia. O presidente dos Estados Unidos disse que gostaria que o ex-presidente Donald Trump tivesse injetado água sanitária em si próprio. Produtores do Paraná se destacam na produção de tomate orgânico. Pesquisa destaca que tecnologia não representa ameaças a trabalhadores brasileiros. Secretaria Nacional do Consumidor obrigam Mercado Livre e Amazon a retirar produtos vendidos a brasileiros. Tem ainda o futebol, a alegria do povo, comentário forte e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Os pesticidas ou praguicidas têm como objetivo impedir, repelir ou destruir pragas que atrapalham a produção rural. Apesar de não ser necessariamente um veneno, todo pesticida é uma substância química que, por isso mesmo, deve ser utilizada de maneira moderada e com cuidados especiais para não contaminar e desertificar o solo. Optou pelo uso de pesticidas na sua propriedade? Lembre-se que eles servem para impedir, repelir ou destruir pragas. Eles devem ser utilizados de maneira moderada. Eles exigem um manuseio especial para não afetar o solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Está aparecendo caroço neste angu. Tem político dizendo que foi ele e tem político respondendo que não foi ele. Foi, não foi? Quem é o pai desta criança? Procure entender. Vamos lá. A deputada Gleice Hoffmann, presidenta nacional do PT, publicou um vídeo esclarecedor em suas redes sociais respondendo às declarações do vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. Isso sobre a liberação de 380 milhões de reais pelo presidente Lula via PAC para a compra de 54 ônibus elétricos. O embate político ganhou destaque após Pimentel atribuir a conquista dos recursos à competência dos técnicos da prefeitura e também à qualidade dos projetos encaminhados ao governo federal. No vídeo, Gleice Hoffmann destaca que, embora o projeto de Curitiba tenha sido selecionado pela competência técnica dos profissionais da cidade, a iniciativa só foi possível graças a uma decisão política do presidente Lula em lançar o PAC e disponibilizar verbas para a renovação da frota de ônibus em diversas localidades do país. Esta ação demonstra um compromisso real com o desenvolvimento sustentável e a modernização dos sistemas de transporte público, disse a presidenta do PT, Gleice Hoffmann. Agora, vamos aguardar a resposta de Eduardo Pimentel. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina
tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. O saldo da conta de comercialização de energia elétrica da Itaipu Binacional foi positivo em 399,28 milhões de reais em 2023. Em recursos que vão ajudar a reduzir a conta de luz em junho, segundo informações divulgadas pela usina binacional. Os valores posteriormente revisados em bônus a consumidores refere-se ao que foi devolvido pelas distribuidoras de energia, conforme deferimento de repasses tarifário com base nos saldos da conta Itaipu, que resulta de todos os créditos e débitos que a estatal EBPAR tem com a comercialização de energia da usina. Assim, o desconto será direcionado a unidades consumidoras de até 350 kW mensais, variando conforme o consumo individual mensal. Ou seja, quem gastou mais energia ganha um crédito maior. Para se aproximar do cumprimento da meta de esgotamento sanitário no marco legal de saneamento, a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, destinou no primeiro trimestre desse 2024 mais da metade de seus investimentos à manutenção e também à ampliação do serviço de coleta e tratamento de esgoto. A área recebeu 224 milhões de reais, que correspondem a 53% do total de 425 milhões em água, e a companhia também investiu 161 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2023. A área de esgotamento sanitário teve um acréscimo de 3 novas estações de tratamento e de 1,3 mil quilômetros de rede coletadora, possibilitando o atendimento a 68.067 novas ligações de esgoto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que gostaria que o ex-presidente Donald Trump tivesse injetado um pouco de alvejante em si mesmo. A fala relembra um dos momentos mais desconcertantes de Trump durante a pandemia do coronavírus, em evento de arrecadação de fundos ao sul de São Francisco. Para sua campanha de reeleição, Biden disse que a presidência de seu oponente foi caótica e que os eleitores deveriam ter isso em mente. Biden disse que Trump estão em uma disputa acirrada antes das eleições para presidente em novembro. Lembra que ele disse que a melhor coisa a fazer é injetar um pouco de alvejante no seu braço. E foi isso que ele disse. E ele estava falando sério. Eu gostaria que ele tivesse feito isso em si, disse Biden. Odete e José Valdomiro da Silva são produtores de tomate orgânico em Apucarana. A produção, sem agrotóxico, começou em 2018 e, desde então, o casal tem conseguido não apenas se manter, como também gerar trabalho para seus filhos. A boa produtividade, a lucratividade do cultivo chamam a atenção. Ao todo, os produtores cultivam 13.500 pés de tomate
em 9 estufas. Cada uma delas produz, em um período de 3 meses, 340 caixas. Isso, caixas de 20 quilos do tomate. Toda a produção da propriedade, de 1,5 alqueires, é vendida na Feira de Produtor, Mercados e Sacolões de Apucarana, Associação de Produtores de Uraí, e também para uma empresa de produtos orgânicos de São Paulo. Segundo o casal, algumas vezes falta produção para atender aos pedidos. Isso é trabalho forte, isso é competência, isso é o Paraná. Os profissionais brasileiros não enxergam a tecnologia como uma ameaça aos seus empregos. É o que mostra a pesquisa Futuro do Trabalho, onde estamos e para onde vamos, da plataforma Futuros Possíveis, com apoio do Grupo Boticário. O estudo revelou que 77% dos trabalhadores não temem ser substituídos por robôs, mas sim por outros profissionais que dominam as novas ferramentas. O resultado segue a linha do aumento da percepção positiva por parte dos trabalhadores, isso sobre o impacto da tecnologia nas suas atividades diárias, os quais relataram gastar menos tempo em tarefas. Esse cenário foi atestado por 67% dos entrevistados, ante 52% em anos anteriores. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Quero convidá-los a conhecer o Mercado das Pulgas de Curitiba. São 3 mil metros quadrados, com praticamente 100 mil itens, dos mais variados que sua casa pode ter, desde antiguidades até os mais atuais, contemporâneos. Tem lustres, tapetes, cristais, pratarias, porcelanas, de tudo um pouco para apresentar para você. Fique aí! Essa é a sala Volta ao Mundo, o mundo das coisas e as coisas do mundo. Aqui você encontra muitas variedades em artigos de decoração. Cristais, pratarias, porcelanas, mas podemos falar de porcelanas nesse momento. A cerâmica, ela foi constituída pelos chineses há muitos anos atrás. E lá é a chamada Yao. Marco Polo, em suas viagens pela Rota da Seda, trazendo produtos para comercializar no Ocidente, trouxe a porcelana, nome dado a um molusco na Itália chamado porcelana, muito semelhante à porcelana que conhecemos, e daí registrado e ficado determinado o nome. Na China chama-se Yao. A porcelana é uma mistura de materiais como feldspato, quartzo, sílica, que dá essa conformação quase vítrea com um ruído semelhante ao vidro. Em 1750 aproximadamente, diversas outras fábricas foram descobrindo sua forma e característica, e assim pode-se dizer que em Dresden, na Alemanha, foi criada a primeira porcelana europeia. De lá para cá, muitas porcelanas foram produzidas em diversos países. Por exemplo, em Delft, na Holanda, há a porcelana branca com um azul cobalto, que é um mineral hoje muito usado na área elétrica. O Yao, que é a porcelana chinesa, ele foi inventado há centenas de anos antes de Cristo, pois ele vai a um forno que chega até 1400 graus para dar a resistência, a dureza, mas faz parte da nossa história desde a antiguidade.
pois você encontra em cavernas, grutas, em sítios arqueológicos, muitas cerâmicas que representam o meio social, comportamento, cultura, crenças de cada período. Faço o convite a que venha até o Mercado das Pulgas para conhecer um pouco do nosso espaço. São 3.000 metros quadrados, com muitos itens aí para você passear e trazer memórias à tona. Aguardo vocês! O Instituto Água e Terra divulgou o balanço da primeira grande operação de combate ao desmatamento ilegal com a aplicação de multas exclusivamente de forma remota, sem a necessidade da presença de um fiscal em campo. A força-tarefa durou 8 dias, entre 21 e 28 de abril, e resultou na lavratura de 218 autos de infração ambiental em 46 municípios do Paraná. A área identificada de supressão vegetal foi de 701 hectares, com a emissão de 5,9 milhões em punições administrativas. A verificação dos responsáveis pelos desmatamentos se deu por meio da análise de imagens de satélite, que foram contrapostas às informações prestadas pelos proprietários no Cadastro Ambiental Rural, documento que funciona com o registro público eletrônico das informações ambientais dos imóveis rurais. Pós pedido da Confederação Nacional das Seguradoras, empresas do setor anunciam ações voltadas às regiões do Rio Grande do Sul que vêm sendo assoladas por temporais nos últimos dias. Ao menos 15 seguradoras têm condições especiais, que vão do adiamento de vencimento de boletos à priorização de indenizações. A principal demanda da Confederação foi a prorrogação do vencimento dos boletos dos contratos de seguros cujos prazos de pagamento ocorram entre os dias 1º e 10 de maio, além da recomendação de que fossem prorrogadas as vigências dos contratos que se encerram no respectivo período. Quanto ao pedido, ao menos 11 seguradoras prorrogaram os prazos. Entre elas estão as maiores companhias do setor em atuação no país, como Allianz Seguros, Mapref Seguros, Tóquio Marine, Bradesco, Porto e outras. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil considera como fundamental garantir a suplementação de 2,1 bilhões ao seguro rural em 2024, totalizando 3 bilhões e 4 bilhões para 2025. A proposta compõe a lista de 4 novas que a entidade considera como prioritárias para o Plano Safra 2024-2025. O plano foca em aumentar os recursos disponíveis para financiamento, especialmente para o seguro rural, e dá prioridade às linhas de investimento. Além disso, inclui a regulamentação da lei que institui o Fundo de Catástrofe e o incentivo ao desenvolvimento do mercado de capitais e títulos privados, entre outras medidas. Pesquisadores do Laboratório de Bacteriologia de Peixes da Universidade Estadual de Londrina vão desenvolver um projeto para estudar bactérias superresistentes a antibióticos em criatórios e hospitais veterinários. O investimento para o projeto, de 1,3 milhões, é resultado da aprovação do edital 52 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Chamada CNPq Saúde, Ações em Ciência, Tecnologia e Inovação para o enfrentamento da resistência antimicrobiana. Os recursos serão investidos em equipamentos, material de consumo e para pagamento de 2 bolsas de estudos para 2 pesquisadores durante 24 meses. O projeto é denominado Rede Bactoram Ômica, no contexto de saúde única, identificação, monitoramento e caracterização genômica de bactérias multiresistentes, em hospitais veterinários, em diferentes sistemas de produção de peixes e em alimentos. A taxa anual de inflação ao consumidor dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico atingiu 5,8% em março, acelerando levemente ante 5,7% em fevereiro, de acordo com o relatório divulgado pelo organismo.
Apenas a taxa anual do núcleo do CPI, que exclui as categorias voláteis de energia e alimentos, ficou inalterada de um mês para outro, em 6,4%. No G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, a taxa anual do CPI se manteve estável, em março ante fevereiro, em 6,9%. Já nos G7, o CPI anual subiu de 12,9% em fevereiro para 3,1% em março, detalhou o OCDE. O jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. A primeira cobaia da Neuralink, a startup de implante de chip cerebral de Elon Musk, desenvolveu um problema poucas semanas após serem inseridas. Em uma postagem no blog, a empresa revelou que vários fios conectivos do chip se retraíram e diminuíram a sua presença no cérebro de Nolan Arabaki, o que prejudicou assim a velocidade e também a eficácia dos dados do implante. A empresa ofereceu poucos detalhes sobre o incidente, mas disse que conseguiu tornar o implante mais sensível para aumentar ainda mais o seu desempenho. Albach, o primeiro paciente humano da Neuralink, está tetraplégico desde o ano de 2016, após um acidente de mergulho. O chip foi implantado nele em janeiro como parte de um teste chamado Prime Study, observação de Precise Robotic Eye, implantado em um computador interface. O governo do estado, por meio da Coapar e da Casa Civil, realizou mais uma etapa da rodada de reuniões com municípios para expandir as ações do programa Escritura na Mão de regularização fundiária. As equipes dos órgãos estaduais se uniram para gestores das cidades ter mais integralidade de 5 associações dos municípios do centro do Paraná, Abucentro, Cantaquiraguaçu, no centro-oeste, também Campos Gerais, sul do Paraná, Ansulpar e também o centro-sul do Paraná. A ideia é sensibilizar os prefeitos acerca do número de domicílios irregulares e estreitar essa parceria entre Estado, prefeituras, nas ações de regularização fundiária. Isso é mais que importante. A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou a Amazon e o Mercado Livre alegando venda de celulares irregulares e contrabandeados. Segundo a pasta, os aparelhos têm provocado danos à saúde e também à segurança dos consumidores. O órgão solicitou a remoção de todos os anúncios de aparelhos celulares dos 50 maiores vendedores
dessas mercadorias, identificando-os na plataforma. Entre as irregularidades estão a falta de homologação e certificação perante a Agência Nacional de Telecomunicações, a ausência do carregador obrigatório no país, a falta de garantia estabelecido por lei e também a assistência técnica autorizada pelos fabricantes para o Brasil. Agora a alegria do povo futebol. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. Estou me esforçando e muito desde quando o árbitro trilou o apito pela última vez neste jogo do Coritiba frente ao Guarani de Campinas. Por que estou me questionando, procurando entender algumas coisas do Coritiba? Porque o Coritiba, já no jogo em Florianópolis, frente ao Avaí, fez um excelente primeiro tempo, merecia até ter marcado gols e não os fez. Veio o segundo tempo e perdeu o jogo. Segundo tempo não jogou absolutamente nada. E o time do Avaí também não é de nada. É um time muito fraco. Ganhou porque o Coritiba facilitou, porque o Coritiba não quis jogar na etapa complementar. E agora contra o Guarani também equipe fraca. Apenas com 2 ou 3 jogadores de melhor qualidade, um lateral direito muito bom, Heitor. No mais, o time do Guarani, limitadíssimo. E o Coritiba engoliu o Guarani no primeiro tempo. O Coritiba fez uma exibição realmente marcante. Merecia marcar mais gols, mas fez apenas um. E foi este gol que salvou o Coritiba de uma nova debacle. Primeiro tempo, bom. E o segundo tempo? O segundo tempo, novamente, de uma ruindade a toda a prova. Ruindade também da comissão técnica. Porque as alterações apresentadas no time do Coritiba foram realmente brincadeiras desses comandantes. Tirar o goleador, o melhor atacante do Coritiba, o Lucas, que é o menino que se mexe, que luta, que dribla, que enxuriça o adversário, e colocar um jogador que até hoje não disse a que veio para o Coritiba. Tirar o meio-campista, o Morelli, que poderia estar até cansado, mas teria pernas para aguentar o restante da partida, e colocar o tal de Bernardo em seu lugar. E o time, como o técnico errou, o time não jogou no segundo tempo, e isto traz as interrogações que estou procurando encontrar respostas e não estou conseguindo. E certamente isto está acontecendo com você também, meu caro torcedor. Muito grato, até a outra. A notícia que nos faz bem. O governo federal anunciou a antecipação de pagamentos dos auxílios Bolsa Família, Auxílio Gás e da restituição do imposto de renda aos moradores do Rio Grande do Sul, estado que enfrenta enchentes históricas. Outras ações, como facilitação de créditos para as famílias, empresas e pequenos agricultores, além de apoio financeiro para a reconstrução da infraestrutura e também da economia, também foram apresentados na seletiva no Palácio do Planalto pelo presidente Lula, onde afirmou que o governo está empenhado para que nenhuma burocracia atrapalhe a urgência das ações e que essas são apenas as primeiras medidas anunciadas. Isso não termina aqui, afirmou o presidente. Total de recursos, segundo o governo, inicialmente, deve chegar ao Estado gaúcho em um total de 50 bilhões de reais. O ministro Fernando Haddad
reforçou que esses recursos não serão retirados de outras regiões do país e não estarão prejudicando o orçamento das ações em outros. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.